rede de amor que a gente cultua. Olá, eu sou a Tatiana Feitosa e esse é o podcast do Lindas, o Lindas Pod. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube e também curtir a nossa página no Instagram, que é o Lindas Pod. O objetivo desse podcast é entrevistar mulheres empreendedoras, conhecer o seu dia a dia, seus sucessos, seus aprendizados e também os seus desafios e como o Grupo Lindas contribuiu ou contribui para o seu sucesso. Ao meu lado está a Sônia Silveira, que apresenta esse podcast junto comigo. Tudo bem, Soninha? Tudo bem, você, Tati? Tô bem, graças a Deus. Tá bem animada hoje? Super animada, como Então tá sempre, bom. em todas as gravações. E antes da gente apresentar a nossa convidada, que é mais do que especial, eu quero muito agradecer o nosso principal patrocinador, que é o Estúdio Mestre. É ele que disponibiliza esse local aqui maravilhoso, onde a gente faz as nossas gravações. E também, gente, quero aproveitar para agradecer a doutora Elisandra Vieira, que é nossa parceiraça aqui no podcast. Ela é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde feminina e uroginecológica e convida vocês a conhecerem o Instagram dela, porque além dos atendimentos clínicos, ela dá palestras incríveis e também divulga muitas informações importantes. Então, quer aprender um pouco mais sobre sua saúde íntima? Entra aqui no Instagram dela, é @fisio.elisandra com Z, Elisandra Vieira. Então é fisio.elisandra Vieira. E hoje a gente vai entrevistar a jornalista, ela é especialista em comunicação corporativa, que é a Cristine Xavier, que ela é proprietária da Valente Comunicação desde 2016. Oi, Cris, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem com você? Oi, Tati. Oi, Sônia. Oi, obrigada tudo pelo bem? convite. Muito feliz de estar aqui. Aliás, muito feliz de já participar do Lindas e mais esse projeto maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Cris. É um prazer entrevistar você aqui hoje. E a gente vai querer saber um pouquinho mais da sua trajetória como empreendedora. Então, primeiro, a gente quer saber o que te inspirou a começar o seu próprio negócio. Vamos lá. Foram situações da minha vida que aconteceram e que me fizeram sair do CLT, né? Eu falo muito que, no meu caso, eu não romantizo o empreendedorismo, porque eu fui forçada a abrir o meu negócio. Aí eu posso contar. Pode, claro, deve. Como você falou lá no início, eu sou jornalista, eu sou formada pela Uniso na turma de 2007. E eu sempre quis trabalhar com comunicação. Isso desde adolescente. Sempre Legal. foi falar. Eu tinha a primeira opção de trabalhar com artes cênicas, eu gostava muito de interpretar, isso eu tinha 15, 16 Eu anos. também, Cris. Era louca pra fazer arte cênica. Muito, queria demais. Só que na época, e eu acho que até hoje não tem um curso superior aqui de teatro, em Sorocaba. Eu teria que sair da cidade, né? E eu achava que eu não estava preparada ainda. E a minha segunda opção foi jornalismo. E eu lembro que eu estava no segundo ano do ensino médio, eu tinha um trabalho da escola para fazer, que era para você ir em um ambiente de uma profissão que você gostaria de exercer. E eu fui na época que era a TV Aliança, eu acho que não era a TV Tem ainda, e eu fui visitar os estúdios da emissora. E quando eu entrei, eu fiquei apaixonada, pensei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero. Então, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhar com comunicação. Acho que eu falo que eu não tenho nem outro talento. Às vezes a gente até tem, mas se nega porque gosta tanto, uma paixão. E quando eu terminei a minha faculdade de jornalismo, eu queria trabalhar na área. E eu queria voar. E eu fui trabalhar em São Paulo. Trabalhava em 2 empregos, porque na época, sem experiência, eu tinha que começar como uma estagiária, entre aspas, né, num jornal de bairro, e depois eu tinha um trabalho CLT, então eu trabalhava das 7 da manhã até as 10 da noite. Isso por mais de 2 anos, até eu conseguir ter uma oportunidade num jornal aqui de Sorocaba, então eu tive que voltar de São Paulo para Sorocaba. Fiquei aqui 6 meses trabalhando no diário, e aí eu recebi uma oportunidade para trabalhar num jornal lá. E foi o meu primeiro registro na carteira como jornalista. Eu fiquei muito feliz. Legal. E eu voltei para São Paulo. E estava num momento, assim, maravilhoso. Porque eu trabalhava no que eu gostava. Eu morava onde eu gostava. Eu fazia tudo, assim, tudo que eu tinha sonhado quando eu saí da casa da minha mãe. Tava conquistando, tava acontecendo. E aí, nesse meio tempo, que daí começa a história um pouco mais emotiva...
para não dizer dramática, da história do empreendedorismo, eu conheci o pai da minha filha. E começamos um relacionamento e era um relacionamento extremamente violento, muito violento. Com 5 meses de relacionamento, ele foi preso na Maria da Penha, em flagrante. Nossa, eles não sabiam. Eu tenho algumas cicatrizes no corpo, enfim. E depois que a Valentina nasceu, e ela leva esse nome não é pelo modismo dos Enzos e Valentinas, mas pelo fato de ter passado tudo aquilo que eu passei grávida. Tava grávida, então apanhava, era cárcere privado, era muita coisa, assim, bem pesada. É muito pesada. Bem pesada, Muito pesada, assim. muito. Sinto muito, Cris. Não sabia tão profundo assim. É bem chocante. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo falar sem me vitimizar, mas como força do que um vitimismo. Quantos anos tem isso? A idade da Valentina? A idade da hoje ela Valentina, com 10 anos. Ela é grandona. É 10 anos. E aí, quando ela nasceu, eu tive que sair de lá. Porque eu fiz uma escolha, né? E era a vida da minha filha. Porque quando a gente tá nessa situação de violência, a gente perde a noção completamente das coisas. Então, eu já não importava muito comigo, mas eu tinha uma vidinha para cuidar, pra né? cuidar Pra proteger. E proteger, com certeza. E eu falo, né, a Valentina tem esse nome porque ela foi muito mais valente do que eu. Todo o processo. Parecia que ela sabia que eu não podia demandar muito tempo, que eu não podia me preocupar com outra coisa. Porque o que eu fazia ali era sobreviver por mim e por ela. Então, minha barriga cresceu apenas. Eu não tive uma vontade de comer nada. Eu não tive um enjoo. Eu não passei mal. Eu não tive dor. Eu não tive nada. Minha barriga cresceu. Então, a Valentina, ela realmente, além de ter sido muito valente, um anjo, eu acho, que conseguiu quebrar com aquilo que eu vivia. Sim. Hoje eu entendo que, na verdade, quem me protegia era ela e não eu a ela, né? E aí eu tive que voltar para Sorocaba. Eu voltei com ela no braço, ela tinha 5 dias de vida. Voltei para casa da minha mãe. E aí, quando eu cheguei aqui, eu passei 7 anos em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, as coisas tinham mudado muito no setor da comunicação. Então, jornais que existiam na época já não existiam mais. Muita coisa tinha ido já para o online. As rádios um pouco já um número menor. E o que eu vou fazer da minha vida agora com uma criança? O que eu faço? Muito mais difícil, né? Até então, todos aqueles planos e toda aquela fase maravilhosa que eu estava vivendo tinha ido por água abaixo, né? Só ficou a experiência mesmo. E o que eu faço? E algumas amigas me apoiaram. Olha, Cris, tá rolando aí assessoria de imprensa. É um setor que está crescendo muito. E eu nunca tinha me interessado pelo setor de assessoria de imprensa, porque eu sempre gostei muito da reportagem, de estar na rua, de conversar com pessoas, entrevistar pessoas. Sim, mas eu não sei fazer. Não, a gente te ajuda, a gente te ensina, né? E começaram a me indicar para algumas coisas, e eu consegui entrar numa agência. Em Itu, a Valentina tinha um aninho, e eu ia para Itu todos os dias, ia de ônibus na época. Então eu ficava muito tempo longe dela, né? Com um aninho, muito tempo longe. Pequena. E eu lembro até hoje que quando eu fui fazer o teste para entrar, eu não sabia fazer. Porque eu nunca tinha pensado em assessoria de imprensa. Então, vai falar isso aqui depois. O empregador fala, eita. Mas eu lembro que eu entrei no banheiro da agência e comecei a mandar WhatsApp para minhas amigas. Eu não sei fazer, me ajuda, gente, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. Gente, E aí elas... Não tinha amigas, mas tinha uma ótima amigas. Mulheres sempre maravilhosas, né? Ajudando na rede. E aí elas me ajudaram, eu passei no teste. E eu comecei a fazer assessoria de imprensa. Que legal. E comecei a fazer, e eu comecei com uma agência nacional, que não atendia clientes locais ali de Itu nem nada. Eram clientes grandes, sabe? Hoje que são grandes influenciadores, inclusive. Então eu aprendi a fazer uma assessoria diferenciada. E aí começaram a aparecer jobs.
olha, tem uma amiga que faz assessoria de imprensa, ela tá começando, mas ela já entende bastante. As coisas começaram a fluir fora o meu trabalho da agência. E teve um dia, depois de uns meses, que foi o meu primeiro cliente, apareceu, cliente com CNPJ, né? Que ele apareceu e falou, ó, Cris, esse daqui você vai precisar emitir nota. Eu falei assim, não tenho nota, não tenho CNPJ, e agora? Vou perder? Falou, não, entra lá no site, se cadastra, hoje mesmo você tem o número do seu CNPJ. Fez MEI? Fiz MEI. Rapidinho. E aí depois você, né, desenvolve com uma pessoa da contabilidade, regulariza tudo certinho, mas hoje mesmo você já vai ter o CNPJ. E foi o que aconteceu no dia 6 de dezembro de 2016. A Valente nasceu. E aí eu comecei, mesmo com a agência, eu fazia algumas coisas por fora, mas já um pouco profissional. Então eu já conseguia emitir nota. E aí as coisas começaram a fluir, jobs começaram a entrar. Legal. Aí tinham outras agências de São Paulo que começaram a procurar para eu prestar serviço da minha casa. Foi aí que eu comecei no home office há 9 anos atrás. Caramba. Muito antes da pandemia. Você vê? E como eu tinha a Valentina com 1 ano e pouquinho, eu falei assim, eu vou sair dessa agência, vou fazer essas prestações de serviço e fazer os meus jobs, os meus clientes pequenininhos que estavam começando. E foi assim que eu comecei na assessoria, de fato, com o meu trabalho. Seu trabalho com a sua empresa, né? Foi. Legal. Deixa eu aproveitar. É uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas como você já contou aqui, eu acredito que eu sei o motivo. Por que do nome Valente? Então, por conta da Valentina, óbvio. Mas se você vê o logo Valente, não sei se depois consegue colocar. A gente mostra. A logo é um cacto com uma florzinha em cima. E a Valente justamente já pelo nome da Valentina, mas o símbolo da logo era isso, porque na minha maior adversidade, eu ainda consegui florescer. Que é o cacto. O cacto vive naquelas condições extremas e ele assim ainda floresce. Lindo, que então, hoje é isso. E a Valente é isso. Acho que a minha coragem de empreender, de quebrar com um ciclo de violência primeiro, depois de empreender. Eu ia falar isso. Primeiro você quebrou o ciclo. E eu acho que a coragem de todo mundo conseguir falar. Porque todo mundo tem o que falar, sabe? Todo mundo é especialista em alguma coisa. Precisa ser divulgada alguma mensagem. Então, muita gente, às vezes, precisa ter essa coragem, ter essa valentia de se despir, talvez, de medo, daquele medo do julgamento, do que vão pensar, né? Será que eu tô muito blogueira? Será que eu tenho conteúdo suficiente, seja para falar na internet ou na imprensa? Então, você se vestir mesmo desse papel, de ter que nem é o lema mesmo, ter um jeito forte de se comunicar, sabe? E você aí, tá com medo ainda de empreender? Depois dessa história maravilhosa que ela acabou de contar, de superação, de valentia, olha o nome de onde vem. Você tá com medo ainda? Bora arregaçar essas mangas aí e começar a trabalhar, gente. Vai no Sebrae e vai no Lindo. No mesmo dia você já sai do CNPJ, gente. Sim. Bom, tem bastante coisa ainda pela frente. Vamos lá. Você já falou, mas vamos confirmar. Então, a pergunta agora, a próxima seria: qual que é o maior desafio que você enfrentou no início da sua jornada? Além da maternidade, que a gente sabe que é desafiador. Vamos pensar que quando você abriu a Valente, né? Qual você acha que foi o principal desafio ali para você? Olha, eu não vou elencar o início da jornada. Tá. Mas eu vou destacar o meio da jornada, que foi a pandemia. Porque eu tava voando, né? Tava indo tudo muito bem. De novo, as coisas já tinham se entrado no lugar, então eu já tinha cliente fixo. Eu tava muito bem. Já tinham pessoas me ajudando, tinham parceiros que me ajudavam. E, de repente, estourou a pandemia. E aí, aquelas letrinhas miúdas do contrato, motivos de força maior, vieram à tona. E todos os clientes foram embora. Eles rescindiram o contrato. E eu não tinha uma multa, eu não tinha nada que me assegurasse. Eu fiquei sem nada.
Então, eu entrei, assim, 15 dias. Eu entrei numa depressão que eu levantava da cama 3, 4 horas da tarde. Assim, chorando, tentando entender o que estava acontecendo com o mundo, o que ia acontecer comigo, com a Valentina. Os meus pais também já idosos, então todos ali... Medo, né? Oi? O medo também, né? Com medo, isolados. E o que eu faço, né? Parecia que eu tinha voltado alguns anos da minha vida, em que eu saí de casa à procura de algo bacana. Quando eu comecei a decolar, tudo voltou para trás. Então, eu estava vivendo exatamente a mesma coisa. Eu tive que dar alguns passos para trás. E na época, com esses dias, né, bem triste e tal, surgiu uma campanha da Associação Comercial de Sorocaba, em que ajudavam empreendedores, porque pegou todo mundo de surpresa. Foi verdade. Então, tinha gente que não estava ainda na internet, não tinha suas redes atualizadas. Então, eles Muita fizeram gente. muita gente. Então, eles fizeram um movimento de chamar todo mundo que trabalhava com comunicação para ajudar esses empreendedores. Então, você fazia ali consultorias com esses empreendedores. E eu fui chamada para isso. E na época, eu não trabalhava com redes sociais. O meu forte era só assessoria de imprensa. Entendi. Eu falei, o que você faz? Faço. Faço. Claro que eu faço. Se eu não sei, eu vou aprender. Foi o que eu fiz. Então, eu tive que estudar e aprender coisas em uma semana para conseguir ensinar para outros empreendedores. E foi quase que um divisor de águas na carreira da Valente. Porque eu entendi que a comunicação não é essa assessoria de imprensa. Tem muitas outras formas de comunicar. Tem redes sociais, tem criação de conteúdo. Hoje eu dou curso. Vocês estavam na semana passada numa aula de chat GPT. Então eu fui entendendo que eu poderia abrir o meu leque de serviços. E de novo, depois que passou, que as coisas começaram a melhorar na pandemia, eu refiz a logo da Valente justamente por isso. Porque, de novo, na situação adversa, Você criou eu consegui ainda florescer. Sensacional, gente. Que vida fantástica. Gente, História. não, sim, que história. E antes da gente continuar aqui para saber um pouquinho mais da Cris, eu queria dar um recadinho para vocês. Vocês lembram que no último episódio a gente recebeu a Denise Franco, lembra, Sônia? Sim. Uma fotógrafa maravilhosa. A Denise, ela é fotógrafa especialista em eventos corporativos e ensaios. Se você que é empresária ou empresário, que organiza ou participa de eventos, feiras de negócio, palestras, networks, você precisa de uma fotógrafa para criar os seus melhores conteúdos exclusivos da sua imagem e também documentar a história da sua empresa ou a sua história para sempre. Gente, a dica fica aí, hein? Denise Franco. E além dos ensaios corporativos, ela também faz ensaios sociais. Então, entra lá no Instagram dela. O Instagram dela é @denisefranco.fotografia. Tem o WhatsApp dela também, que é 15991106151. Entre em contato com a Denise, olha o portfólio dela, que é incrível. Inclusive, ela é a fotógrafa oficial do Lindas. Faz fotos maravilhosas. Quando você entra lá no nosso Instagram, tanto no podcast... Veja como a gente fica linda. A gente vai ter a uma nossa ficar foto linda. minha da Sônia de entrada, como lá todas as fotos do Linda são feitas pelo olhar maravilhoso da Denise. Então fica a dica aí para vocês. Eu ia perguntar agora por que do negócio e o nome, mas a gente já conversou. E aí eu também ia falar a questão do momento difícil, mas que você falou que foi a pandemia. E também você contou pra gente como que superou. Que eu acho que a pandemia, ela foi um divisor de águas para muita gente, né? Muita gente se viu na situação que você falou, né? Desesperada ali, sem bem o que fazer, de perder. Muita gente não estava nas redes sociais. A gente teve entrevistadas aqui que falaram isso, que tiveram essa questão de, meu Deus, o que eu faço? Pessoas com comércios, né? Ou até com venda de serviços. E eu acho que a pandemia foi um momento para a gente poder virar a chave. Sim. E muita gente floresceu daí. Então, é muito legal você falar isso para o pessoal em casa ver que mesmo com adversidades a gente consegue. Mas depende muito da gente. Né? A gente tem que ter essa força, a gente tem que ir atrás e a gente consegue. E pode se tornar uma coisa aí muito melhor do que era antes. Você acha que hoje, com essa questão da rede social, então você vê hoje a Cris, a Valente hoje, a Valente antes da pandemia,
Qual a principal diferença aí que você consegue identificar positivamente na tua empresa? O amadurecimento. O amadurecimento da Cris enquanto empreendedora. Porque a Cris, lá no início, antes da pandemia, e graças a Deus, eu tinha muita indicação. Muita indicação. Então, eu não precisava prospectar cliente. As pessoas mandavam para mim, porque realmente era uma referência em assessoria de imprensa. E hoje não. Hoje, eu me vejo como empreendedora, que eu preciso realmente fazer network, prospectar, estar ali na rede, criar outros serviços. Então, eu me saí da minha zona de conforto, sabe? De falar assim, vamos movimentar então? Então, eu sou empreendedora. Então, eu sou empreendedora. Então, vamos fazer esse negócio realmente ir para frente. Então, eu acho que o amadurecimento de antes da pandemia com depois agora é muito latente. Que legal. Então, Cris, vamos aproveitar assim. Qual conselho que você daria, então, hoje para outras mulheres que estão começando ou enfrentando dificuldades no empreendedorismo? Você já falou aí bastante coisa, mas qual dica que você dá, assim, de ouro, que você fala, gente, essa é a dica de ouro que eu dou para vocês? Olha, pegando aí o lema da Valente, é isso, é a coragem. Porque às vezes você tem aquele sonho que tá no papel, ninguém bota fé. E ninguém vai, não gente. Tem não esperem. Não tem um apoio, às vezes, nem de gente que tá muito perto. Às vezes, até quem tá muito perto quer tirar da sua cabeça isso. Então, é a coragem de você se jogar. É a coragem de você deixar o seu crachá no CLT, de você não ter a sua hora extra, porque a hora extra do empreendedor, ela não é contabilizada. Inclusive, nós trabalhamos muito mais. É a coragem de falar assim, eu fracassei, porque quando você também está numa equipe, às vezes é um erro conjunto. Não, eu errei, né? Alguma coisa ali, vou precisar ajustar. É a coragem, às vezes, de falar assim, hoje eu não tô legal e tá tudo bem. Ter essa coragem de assumir certas coisas, sabe? Tipo assim, hoje não dá, hoje eu não consigo. Parece que nem a cabeça não funciona. Não Não, funciona. Gente, não dá. Mas é a coragem de todo dia levantar e falar assim, tá ali, sabe? É meu, vou fazer, eu vou atrás, vai dar certo, vai ser sucesso. Então eu acho que por mais que você tenha medo e por mais que você tenha uma situação adversa, você vai florescer. Aí, ó, dica de ouro. E falando em dicas, em conselhos, vou dar mais um aqui para vocês, que é uma dica valiosa, que é a Trigô. Todo mundo já conhece aqui também, né? Já recebeu a Denise aqui também. Se você não conhece, gente, aqui em Sorocaba, por favor, né? A Trigô, ela é pioneira em Sorocaba, trazendo o conceito da padaria drive-thru. E tem 9 anos. Ela é sinônimo de praticidade, sabor e agilidade. E mesmo ela sendo drive-thru, ela tem um espaço ao ar livre. A Cris, inclusive, já fez coisas lá, né, Cris? De treinamentos, de parcerias lá, de receber o pessoal. É um espaço super gostoso lá ao ar livre. Você pode fazer um piquenique ou até mesmo um café com os amigos. E além da padaria, ela também faz coffee breaks empresariais. Na Trigô você encontra equilíbrio perfeito entre a rapidez, sabor e excelência no atendimento. E eles estão sempre prontos para tornar o seu dia a dia mais prático e delicioso. E aí, não conheceu ainda? Vamos lá então. Passa lá, na rua João Wagner Way, número 768, no Jardim Eltonville, aqui em Sorocaba. Vai lá que sempre tem lanches, coisas deliciosas para vocês comerem. Você não sai sem De uma repente a gente pode sacolinha até sair daqui e passar lá, né? Já para garantiu. tomar o nosso café. E é ágil, é rápido. Não, é rápido, pegou, gente, é rápido. É drive-thru, pensa. Conceito de drive-thru, só que com comida gostosa. Porque às vezes a gente vai drive-thru, mas é tudo fast food, uma coisa meio... Essa não, é comidas gostosas. Cris, a gente sempre pergunta para as entrevistadas, agora vamos entrar para o lado Lindas, né? Como que elas conheceram o Lindas e qual que foi o impacto no seu negócio? Conta pra gente, então. Ah, gente, eu esqueci de falar, mas a Cris, ela também é uma das organizadoras voluntárias. Ela tá na parte do marketing, claro, não podia ser outra, lá do Lindas. Conte pra nós, Cris.
Olha, eu tava numa fase que eu precisava conhecer gente, como eu falei, né? Depois da pandemia, eu senti essa necessidade de estar entre pessoas, estar entre mulheres em especial. E aí eu vi no Instagram. Ninguém me Você viu apresentou pelo Instagram? Eu vi no Instagram e fiquei namorando ali algumas semanas e tinha a reunião na segunda-feira. E apareceu de novo o post do Lindas pra mim no domingo à tarde, tardezinha assim, 4, 5 horas. Ir mesmo, Cris. Aí, naquele golpe de coragem, eu vou. Sem conhecer ninguém, eu vou. Chamei, fiz o Pix e fui. E foi assim que eu conheci o Lindas. Quando foi, Cris? Desculpa. Foi em 2021. 2020. 2021. Eu já tenho 4 anos de Lindas. Foi pós-pandemia, bem logo Foi assim, pós-pandemia. naquela fase que amenizou. Entendi. Porque depois a gente pegou uma outra fase Mais que brava. a gente teve que recuar. E aí eu peguei algumas reuniões do Lindas online. Entendi. Então eu acho que foi isso. Eu precisava ver gente, eu precisava fazer network. E eu lembro que essas reuniões online da pandemia, a gente sabe, a gente fala, né, que o Lindas é um lugar muito seguro para você se abrir, para você chorar. E tava todo mundo muito, muito desolado. Sim. A gente tava sem saber o que ia acontecer no outro dia. As vendas caindo, sem você abrir o seu estabelecimento, o faturamento, enfim. Então a gente se reunia para mesmo apoio mesmo, sabe? E como eu estava tava naquela fase, né, dos clientes indo embora, só com algumas consultorias online, foi um período bem importante para mim. O início do Lindas para mim foi muito marcante por isso. Que bom. Porque foi um momento, tava todo mundo muito pra baixo, né? Todo mundo muito preocupado, Ninguém sem saber. sabia. Eu acho que isso é muito importante. Eu, na época, eu tava vindo ainda para Sorocaba, 2021, e eu senti falta de algo assim. Acho que até por isso que eu fiquei depressiva, porque foi bem pós-pandemia, foi um pouco antes de eu entrar no Lindas, porque foi um momento que o mundo inteiro passou, né? Então, Não teve exceções de nenhum, todo mundo. não teve. Claro que teve setores que deu boom, né? Que foi ao contrário, foi muito bom. Teve gente que veio aqui que falou, nossa, pra mim a pandemia foi maravilhosa. A Trigô mesmo já falou Porque foi onde eu cresci, foi onde, né? Mas não é o caso, infelizmente, para a maioria não foi dessa forma, né? Exato. Muita gente perdeu, inclusive, negócios, fechou empresas, porque então eu acho que isso é legal, porque você encontrou um apoio ali, e você falou que isso foi muito marcante para você, principalmente lá no início. Acho que é sobre isso, sobre apoio. E a gente estava carecendo de conversar, né? Tava precisando de As pessoas estavam gente. carentes, Contato. não é? Exato. As pessoas estavam carentes. E foi o Lindas tem essa característica de acolhimento e de apoio. E naquele momento foi muito crucial, assim, acho que para a vida de todo mundo. Porque até nossas reuniões online é boa, não é aquela, sabe? A gente sente acolhida. Sim, não é algo superficial, né? Só pra falar, tá ali. Não, tem um acolhimento. Né? Inclusive, quando eu entrei em fevereiro, e quando foi lá para abril, a gente recuou de novo. E o aniversário do Lindas, maio. Então, na reunião do aniversário do Lindas, a gente recebeu, um pouco antes da reunião, uma caixa com a nossa lembrancinha, Legal. uma caneca também para tomar um café. Aquilo foi, assim, de uma sensibilidade tão grande, até me emociona, tão Legal. grande, porque a gente entrou só para agradecer, só para ser grata, sabe? Foi um aniversário muito diferenciado, assim, e que me marcou bastante. Que marcou, marcou até mais do que algum outro que não tenha sido, né? Mas Porque eu teve acho esse que cuidado. você vê como que é o acolhimento que o Lindas tem. Que ela nunca tá deixando você ir lá para baixo, sempre levantando. Então, por isso é muito bom o grupo. Não, a gente Venha sempre fala, participar, gente. Lindas é Só, muito... só você indo, participando, sempre lembre, é a última segunda-feira de todos os meses, 7h30 da manhã.
É só você indo pra você entender a energia, entender o que é isso. Porque às vezes as pessoas falam, ai, lá vem ela de novo falando de vidas. Mas, gente, é só indo pra saber. Tanto é que, assim, tem tanta gente que eu falo tanto que as pessoas falam, ai, meu Deus, eu preciso ir porque eu quero saber de tanto que você fala. É sobre Você que isso. não empreende, você já vai começar a querer ser empreendedora. E ó, gente, mesmo você que não seja empreendedora, mas tem às vezes ali, tá pensando, tem na dúvida, tá ali, vai um dia tomar um café com a gente, pra gente conhecer, pra conhecer, né, pra ver o que é um ambiente lindo. De repente você entra lá e vai se apaixonar, com certeza. Como a gente se apaixonou. Sim, aqui, né? Inclusive fazendo um podcast sobre. É. Cris, agora é o momento de você olhar para aquela câmera ali. Aí eu quero que você fala para as pessoas onde elas te encontram, né? Seja Instagram, seja WhatsApp, como que elas entram em contato com você. E, assim, pensando assim, a pessoa que tá ali, um empreendedor, o que ela pode esperar da Cris, né? O que tipo de trabalho que ela pode contratar você. Eu acho que é o momento de você falar agora e chamar ali o pessoal para você. Olha, em primeiro lugar, no Linda. Você encontra. Você me encontra no Lindas. Você pode me encontrar no Instagram, no @valentecomunique. Comunique de comunicação, ser mudo. Você me encontra no LinkedIn também, lá tem alguns artigos, conteúdos interessantes. No Instagram, também uma vez por semana eu faço o boletim empreendedor. Então, se você é uma empreendedora ou conhece alguma empreendedora que vai fazer um evento, vai dar uma aula, tem alguma promoção, você pode me mandar um resuminho pelo direct, que uma vez por semana eu faço esse boletim gratuitamente, porque eu entendi que realmente somos uma rede e todo mundo vende, todo mundo faz, então eu acho que todo mundo tem que saber. E a Valente é isso, é dar voz para você falar o que você tem de melhor. Então, quais são as suas dicas, as suas informações, as suas instruções? Então, a Valente, ela te ajuda a passar a sua mensagem para o público que você quer atingir. Aí, gente. Ficou claro? Mas assim, gente, se ficou alguma dúvida, às vezes quer saber alguma coisa que, né, a Cris às vezes não comentou aqui. Ah, Cris, você faz isso, você me ajuda com isso. Pode mandar mensagem pra gente também, que a Cris vai responder pra vocês, tá? Deixa uma mensagem, seja no Instagram, uma mensagem no YouTube, e a gente vai entrar em contato com vocês pra responder, tá? Cris, Sônia, é o momento agora. Já passa Você muito precisa aumentar essas perguntas. Rápido, a gente precisa de mais tempo. Cris, é um prazer ter recebido você aqui. Agradeço imensamente pelas palavras, por você ter contado a sua história, porque eu tenho certeza que tem muita mulher ali do outro lado que está se identificando e se vendo nessa história. E você pôde mostrar para elas ali que tudo tem um recomeço, né? E como você mesmo falou, mesmo na adversidade a gente pode florescer. Então eu quero agradecer muito isso, essa oportunidade de você estar falando aqui pra gente, para todo mundo lá conhecer a sua história. E eu tenho certeza que muitas delas se inspiraram com as suas palavras. Então, sendo assim, por tudo que você falou e pra gente finalizar aqui antes de ir pro nosso bate-bola rápido, por que o Lindas? Bom, o Lindas pelo acolhimento. Eu cheguei nesse momento em que eu precisava ser acolhida e sou até hoje. Com qualquer outro tipo, pode ser no pessoal, pode ser no profissional, sabe? Qualquer tipo de questão que eu tenha, eu sei que eu posso buscar apoio no Lindas, né? No grupo como um todo e pessoas em que a gente criou uma afinidade, criou uma amizade. Então, o acolhimento, esse cuidado, porque o empreendedorismo feminino ele é solitário, então esse cuidado que o Lindas tem com a gente é o que me faz ficar até hoje, com certeza. Legal, eu acho que uma coisa que você falou é muito importante, porque o empreender ele é muito solitário. Então, gente, ir lá toda última segunda-feira do mês e se reunir com outras mulheres incríveis, dá aquela sensação de que, pô, eu não tô sozinha, né? Não é tão solitário assim. Eu tenho uma equipe aqui junto comigo, porque é uma equipe. As outras lindas estão lá para te ajudar a crescer, para te ajudar a vender, para te ajudar a achar parceiros, para referenciar o seu trabalho. É a conexão mesmo, né?
Realmente, e é uma coisa que a gente fala muito, que no Lindas quem entra achando que você vai distribuir cartão e você vai reverter uma venda no primeiro dia, no segundo, no primeiro mês, está no lugar errado. Ali é o humano primeiro, é a Tati, é a Sônia, não é o seu CNPJ, é o CPF primeiro. Então é esse cuidado, é essa acolhida, esse apoio mesmo, que depois de tudo, depois dessa confiança estabelecida, que aí sim os negócios eles comecem a surgir, as parcerias e tudo. Verdade. Mas com certeza, quem não conhece, apareçam, porque é maravilhoso. Não é só as reuniões, como os rap. Os happy hours, as visitas coletivas, as visitas individuais. Gente, vá. Só isso que eu falo. Tem que ir para conhecer. Tem que né? ir pra conhecer. Pra falar. Cris, então vamos finalizar, fazer o nosso bate-bola rápido. Um sonho. Nossa! São tantos. Mas eu penso muito em ter um espaço físico. Então, físico, uma legal. agência mesmo com uma mesa de reunião, com cadeiras, Já, com uma televisão. já querendo, já consegue. Já visualiza para ele se concretizar, Cris. Sim. Um hobby, Cris. Olha, tá aí. Que seria um hobby, O né? hobby da Cris. Porque eu fico bem. Não vale falar que é um rosa de lacinho. Não. Eu gosto muito de música. A música, ela me energiza Eu sei que você demais. gosta de dançar. Então, eu falo que o ir ao samba é isso. É quase que um ritual para mim, em que eu vou... Sabe aquela coisa que não é terapia, mas é terapêutico? Muita Eu sei gente como gosta de fazer um artesanato, porque diz que espairece a mente. Eu ir pro meu samba uma vez a cada 10 dias, 15 dias, mas eu preciso estar em contato com essa música, com essa energia, me faz ficar renovada. Por favor, comece a me convidar. Porque eu gosto muito. Não sei, mas eu adoro. E tem outras coisas, eu gosto muito de ler sobre curiosidades, mas em específico, astrologia, gosto Que legal. muito de astrologia, e novelas, eu sou noveleira. Olha. Aí ela falou, tá difícil achar um hobby. Já passou 3. 3. Algo que ninguém sabe sobre você. Eu vou alinhar aí com a última pergunta, que eu gosto muito de samba e eu gosto muito de carnaval. E eu nasci numa segunda-feira de carnaval. Oh, que Eu legal. nasci estreiei então nesse tá mundo explicado. de 8 meses. Eu queria vir ao carnaval. E o meu pai, ele é muito desse mundo, né? Tenho essa influência dele. E ele gosta muito de carnaval. A gente tem coleção de vinil, inclusive. Caramba, que legal. De samba enredo desde a década de 70. A gente Que tem isso. sensacional. E aí, quando a minha mãe começou a sentir dores, que foi no domingo de carnaval, ele falou, bom, vamos pro hospital, não vai ter outro jeito. E aí, quando chegou lá e viu que Vai realmente nascer sambando. eu ia nascer de 8 meses, Ela já estava eu já tava querendo estrear, né? Jogar confete. E aí, a minha mãe internou e ele olhou pra ela e falou assim... Agora você fica. Ele falou, olha, se eu for, ela vai nascer, e se eu ficar, ela vai nascer. Então eu vou e vou comemorar. E aí a minha mãe já sabia dessa paixão pelo carnaval que ele tinha. E ele foi. Caramba. A sorte é que eu nasci na segunda de manhã. Então ele conseguiu ver o meu parto. Mas sabe, chega daquele jeito, né? Depois de uma noitada, né? E eu sou registrada só com o nome dele. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe, porque de ressaca. Então, essa é a primeira história da minha vida. Eu estreiei nesse mundo desse jeito. Tinha como ser uma pessoa diferente? Não, dava pra não ser, tem né? como. Tá aí, ó, tá vendo? Por que que ela gosta tanto de samba, gente? Eu amo. Tá explicado. Cris, agora pra gente finalizar então, né? Pedir pra você completar a frase. Lindas podem... Tudo. Lindas podem ser elas mesmas. Perfeito. Podia ser melhor. Cris, mais uma vez, obrigado. Vamos encerrando por aqui, gente.
Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube, deixar sua curtida, comentário, curtir o nosso Instagram no Lindas Pod e também o Spotify, hein? Meninas, beijos para vocês. Obrigada pela companhia. E até a próxima, gente. Eu que agradeço. Um beijo, meninas. Beijo, Tchauzinho. Tchau. Lindas, lindas, podemos tudo cair, reerguer, dominar o mundo. Lindas, lindas, somos um farol, brilhando juntas como o sol. Onde uma linda fala, outra escuta. Uma rede de amor que a gente